Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Eu gostaria de trazer mais uma reflexão aqui para nós, para meditarmos juntos a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar algo que eu aprendi que até agora está martelando na minha cabeça. Algo poderoso. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu queria que vocês assistissem até o final. Vocês vão ver quão maravilhoso é estudarmos, meditarmos e buscar o verdadeiro conhecimento das Escrituras, buscarmos o que Jesus quer que venhamos aprender. Abra sua Bíblia rapidinho em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse está no final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Só esses dois versículos. Vou esperar um pouquinho para você abrir, para você acompanhar aí. 19, capítulo 7 e 8. Fala assim: fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva, escute bem, já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são boas ações, escute isso, do povo de Deus. Em algumas versões está ações de justiça do povo de Deus. Ações de justiça do povo de Deus. Na minha versão está boas ações, mas em algumas versões, pode ser a sua, está ações de justiça do povo de Deus. E o que eu quero frisar aqui, inicialmente, está na parte que e a noiva já se preparou para o casamento. Meus irmãos, precisamos analisar isso. Será que a noiva já está preparada? Você se considera preparado? Para isso, a gente precisa, primeiro, antes da gente entrar sobre esse assunto de preparação ou não da noiva, primeiro a gente tem que resolver um problema desde a origem de lá dos primórdios da história, sobre o problema da religiosidade ou da religião. Porque o problema não é a religião em si, mas o modo com que as pessoas tratam e vivem essa religião ou essa religiosidade. Isso é um assunto muito delicado e eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque a nossa mente, o nosso entendimento já está condicionado a tudo que já foi passado para nós, que isso é religiosidade, entende? Então religiosidade é um modo de pensamento, um modo de comportamento diferente do que Jesus do que Jesus traz, do que Jesus ensina. É totalmente diferente. A religiosidade hoje, do jeito que as pessoas estão vivendo, é totalmente diferente a Cristo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a religiosidade, com a religião. É muito complexo, muito delicado esse assunto, mas que precisamos entender, compreender, porque a partir disso aí é que nós vamos conseguir chegar a essa preparação plena da noiva para a chegada do noivo do Cordeiro. Eu queria só falar um pouco sobre esse problema da religiosidade. É que religiosidade ela mata, meus irmãos. E quando eu falo no sentido de matar, entra não somente na parte de literalmente de morte, que nós já podemos perceber, já sabemos que existem guerras entre religiões, né? Uns matando os outros, e vocês percebem que a religião, do modo que foi passado para nós desde a antiguidade, é um modo totalmente anticristo, totalmente longe dos princípios de Cristo. Então, se você quer saber se você é religioso, eu trouxe
duas perguntinhas para você se autoanalisar. E se você já tiver passado por uma situação dessa, aí você pode perceber se você é religioso ou não. A primeira pergunta que você pode se autofazer é se você acha ou se você já pensou em ser merecedor das boas ações de Deus, das boas ações de Deus para a sua vida. Você já se achou em alguma ocasião da sua vida merecedor das boas ações? Esse é o primeiro ponto que nós devemos analisar. Se você já tiver achado, já tiver sentido que você é merecedor das boas coisas de Deus, isso é um efeito da religião, da religiosidade na sua vida. Porque se pode ter certeza, 95% das pessoas em alguma ocasião das suas vidas já pararam para pensar, por mais que tenha sido de uma forma engraçada, mas já pararam para analisar, já pararam para falar para Deus assim: 95% das pessoas, Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu dizimo, eu queria tal coisa, eu queria que você me ajudasse com aquilo, fulano de tal não faz isso, fulano de tal não ora, fulano de tal só vai para a igreja algumas vezes. E eles têm esse entendimento de achar que nós merecemos as boas ações de Deus por causa do que nós venhamos fazer, percebe? Então, o primeiro ponto que a religião ela traz de uma forma negativa para a gente, essa religiosidade, acharmos que nós somos merecedores pelo que nós fazemos. Então, nada que você venha fazer possa justificar algo que Deus deve fazer na sua vida. Nada que você venha fazer. Porque Jesus ele já fez tudo por você. E se formos para analisar, nós não merecemos nada de Deus. O homem, ele não merece nada de Deus. Ele não tem merecimento nenhum. Ele não é digno de receber nenhuma boa ação de Deus, da parte de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Se você acha que você merece, se você já falou isso: Deus, eu oro, eu faço isso, eu vou pra tua casa todos os dias, eu jejuo, eu dizimo, então nada disso. Nós não somos merecedores de nada. Tudo é pela misericórdia, tudo é pela graça. Nós não merecemos nada. E o segundo ponto que você pode analisar se a religião já te afetou de uma forma negativa, se você está sendo religioso, é em relação à impiedade. A religião ela faz com que o ser humano, com que o homem venha a ser impiedoso, para com as pessoas venha a ser julgador, juiz, condena da sentença. E isso é algo muito grave porque se afasta de Jesus. Então, quando a religião entra de uma forma errada, Cristo se afasta, porque os ensinamentos de Cristo para a religião, do jeito que está passando hoje, é totalmente diferente. Então, a religião ela afasta você de Cristo, porque Jesus ele ensina coisas, essa nova aliança é totalmente diferente dos costumes da religiosidade primitiva, que é a religião do jeito que nós estamos vivendo hoje. E isso, meus irmãos, se a gente parar para analisar, isso é algo de Satanás. Satanás ele é muito estrategista. Satanás ele pense aqui em um grande jogador de xadrez, em um camarada muito inteligente, é ele. Estou aqui falando com palavras mais comuns para a gente poder compreender melhor de uma forma legal, bacana. Então, ele sabendo disso, ele começou a agir dentro da religião para deturpar de uma forma sagaz, de uma forma detalhista. Então, se a gente não tomar cuidado com a religião, com a religiosidade, a gente se afasta do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho.
Então tome cuidado com a religião, tome cuidado com a religiosidade, certo? Então nunca evite ser uma pessoa impiedosa, evite ser uma pessoa julgadora. Nós não podemos simplesmente ver os erros das pessoas, nós não podemos de uma forma assim sumária já chegar e apontar os erros, criticar. A gente não pode. Tem pessoas que só porque o outro não vai para a igreja já condena, só que só há um julgador. Só há um julgador, que é Deus. Como é que nós podemos julgar se nós estamos na mesma balança, nós temos os mesmos erros? Percebe? Isso é a religião que força a gente ser impiedoso. É a religião que força a gente achar que somos merecedores das boas ações de Deus por algo que venhamos fazer aqui na Terra. Então, meus irmãos, antes da gente entrar nesse assunto de noiva preparada, nós precisamos quebrar essa forma com que a religião está sendo passada, essa forma com que as pessoas estão vivendo nessa religiosidade. Nós precisamos tomar cuidado. As pessoas estão se afastando, estão julgando as outras de uma forma assim, sabe, de qualquer jeito, se esquecendo que o principal de tudo é Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus. Então perceba que a religião hoje está afastando o homem de Deus. Toma cuidado, reflita, peça discernimento do Espírito Santo, que ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar. A religião hoje, a religiosidade está afastando as pessoas de Cristo. Tome cuidado. E dando continuidade sobre a religião, sobre o problema da religião, que a gente precisa resolver esse problema, o mais grave da religião hoje, que ela faz com que as pessoas venham a viver do jeito que a lei fosse superior a Cristo. A lei aqui, me permitam abrir um parêntese, a lei aqui é excluindo os 10 mandamentos. Tirando os 10 mandamentos de Jesus, então toda vez que eu citar nesse vídeo a lei, vocês excluem os 10 mandamentos de Moisés, certo? Os 10 mandamentos lá das tábuas de Moisés, que Deus deu para ele. Então, a religião faz com que as pessoas vejam a lei de uma forma superior a Jesus. Então, se você parar para analisar isso que a religião tenta, a religiosidade tenta fazer com que a lei seja superior a Cristo, nós esquecemos dos ensinamentos de Cristo, da nova aliança. Percebe que isso é algo muito grave que passa assim de uma forma detalhista, sorrateira, bem leve, bem suave. E isso é estratégia de Satanás. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Às vezes a nossa mente está condicionada a tudo que já foi passado para a gente, tudo que já foi ensinado, que a gente vem ler as escrituras e não percebe os detalhes das escrituras. Infelizmente, eu não posso estar discutindo, trabalhando sobre tudo que eu gostaria, porque tem pessoas que estão no início da caminhada da fé, caminhada com Deus, de que não vão compreender, mas tem coisas que são passadas para nós, que se a gente analisar com calma, criteriosamente, é tudo diferente. É tudo diferente das escrituras. Então, essa religiosidade, essa religião, ela faz com que a gente venha ver as coisas diferentes da visão de Cristo. E a Bíblia em si, desde o início, ela é uma preparação para a vinda de Cristo. Então, você precisa analisar as escrituras sagradas aqui, todos esses livros, essas cartas, de uma forma que é uma preparação para Cristo. Mas o foco principal é em Cristo. Os ensinamentos principais são os de Cristo. Entende? Então Deus, ele prepara o homem, desde aquele homem, aquela humanidade arcaica, primitiva, até chegar a Cristo. É uma preparação para Cristo e para a eternidade, percebe? Então precisamos, antes de estudar a Bíblia, nós precisamos nos afastar ao máximo dessa religiosidade, dessa forma que está sendo passada para nós hoje, para a gente poder analisar de uma forma mais verdadeira das Escrituras. Então, se você tirar Cristo, Jesus, da Bíblia, ela não vale mais nada.
Se algum dos apóstolos, algum dos homens de Deus não falar algo que seja coerente com as palavras de Cristo, não vai valer, de nada vale. E nós paramos e nós verificamos muita coisa e que não é da mesma forma que Jesus fala. Então essa religiosidade atrapalha muito. A gente percebe hoje pessoas brigando, pessoas discutindo, pessoas se afastando, porque um entende arminiano, o outro entende pro lado do calvinismo. Mas por que essas pessoas não perguntam? Para você ver como a religião atrapalha, porque as pessoas não perguntam o que é que Jesus pensa. Se baseia no que Jesus pensa que vocês vão resolver tudo, gente. Aí brigam por cada coisa, por vestimentas, por vestes. Aí a religião vem, coloca a lei acima de Jesus, aí ficam discutindo se um é liberal, se outro é conservador, meu Deus. Aí volta a questão do merecimento, a questão da impiedade, que um se acha melhor do que o outro, um julga muito. E aí é uma embolação e as pessoas esquecem de viver o verdadeiro evangelho, os ensinamentos de Jesus, que é totalmente diferente de tudo isso. Meu Deus, se a gente parar para analisar o jugo, Jesus estava falando isso, que o meu jugo é suave, o meu jugo é leve, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ou é o contrário, me desculpe. Jesus estava falando disso não somente da vida, do modo da vida com que as pessoas estavam vivendo naquela época, mas também sobre a lei, sobre essa religiosidade. Jesus estava falando, gente, o meu jugo é leve. Percebe que essa religiosidade faz com que a lei traga um jugo, um fardo muito pesado para as pessoas? Gente, eu escutei um testemunho de umas pessoas que moram em Israel. Quando um rabino, quando um judeu está passando no meio da rua no dia do sabá, no dia do descanso, e se ele tiver com algumas sacolas de compras de mercado, eu escutei isso e eu achei interessante. E se alguém passar na rua e gritar, hoje é sábado, hoje é o dia do Shabá, e eles que estavam fazendo alguma coisa diferente da lei, ele tinha que gritar a pessoa que estava andando. Eu estou debaixo do jugo do rabino fulano de tal. Então tinha que falar isso, que estava debaixo do jugo do rabino fulano de tal. Meu Deus, olha, gente, olha o que é que a lei faz, olha o que é que a religiosidade faz. Por isso que Jesus está vindo falando, gente, está trazendo a nova aliança. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, gente. É tanta coisa que a gente precisa desmistificar, que tinha que ficar uma semana só falando sobre isso. Isso atrapalha a preparação da noiva, isso atrapalha. Então é muita coisa, gente, é muita coisa. E o vídeo está se tornando longo, mas eu queria que vocês assistissem até o final. Mas é muita coisa que você acha que é verdade, não é. É muita coisa diferente e que a religiosidade passa pra gente com medo, com medo. Aí as pessoas falam, não pode ser liberal, porque senão vai fazer com que as pessoas pequem. Gente, isso não é um pensamento correto, gente. O único que julga é Deus, o único que conduz as pessoas é Deus, não somos nós. É o Espírito Santo que faz a obra. Quando as pessoas conhecem a Cristo verdadeiramente, começam a seguir a Jesus verdadeiramente, aí elas começam a entender, e aí entendendo que o Espírito Santo começa a fazer a obra, porque tem pessoas que estão debaixo da lei, desse jugo pesado, e que não querem saber de ler a Bíblia por causa desse jugo pesado, por causa dessas coisas impostas pelo homem, pela religiosidade, que traz medo, traz peso para as pessoas. As pessoas não estão conhecendo quem é Cristo, verdadeiramente quem é Cristo, não estão buscando Jesus por causa do que ele é. As pessoas estão buscando por causa do medo, por causa da obrigação, da coerção. E não é assim, gente. Jesus quer ensinar totalmente diferente. Meu Deus do céu. A nova aliança, ele vem. Tem um versículo da Bíblia que ele fala: vós não ouvistes, que é olho por olho e dente por dente, mas eu digo. Isso estava na lei, olho por olho e dente por dente. Mas ele disse:
eu digo, se alguém bater na tua face, vire da outra. Gente, percebe que Jesus quer tentar quebrar essa religiosidade. Jesus traz a nova aliança para isso. Então tudo é uma preparação de Deus. Deus prepara o homem para Cristo, para a nova aliança. Deus é uma preparação do homem para Cristo e para a eternidade. Então a gente tem que se apegar a Cristo, aos ensinamentos de Cristo, de Jesus. Percebe? Então quando a gente lê o Velho Testamento, lê as Escrituras, a gente tem que ler já pensando em relação a Cristo, já analisando o que é que Cristo quer sobre esta preparação, entende? Então, pelo amor de Deus, quando você lê a Bíblia, lê sem julgo, lê sem religiosidade, afastado da religião, pensa em Cristo. Em cada versículo do Velho Testamento, pensa em Cristo, que tudo vai levar a Ele, entende? Percebe? Você pode analisar que hoje as pessoas mais religiosas, que se apegam mais na lei, elas gostam do Velho Testamento. Entendam bem, eu não estou criticando o Velho Testamento, mas nós precisamos frisar, focar nos ensinamentos de Jesus, de Cristo, cara. Precisamos entender isso, precisamos nos libertar dessa religiosidade que nos atrapalha. Nós precisamos viver Cristo pelo que Ele é, pelo amor que Ele é, e não por obrigação, entende? Então, vamos continuar aqui, o vídeo está ficando longo. Mas é muita coisa, a gente tem que ficar aqui um mês só falando sobre isso, e vocês vão ver quando a gente parar para analisar o que a religiosidade faz, nos afasta de Cristo, dos ensinamentos, nos faz ser julgador, nos faz ser impiedoso, nos faz achar que nós somos merecedores de coisas boas de Deus. Nós não somos merecedores de nada, meus irmãos. É muito diferente, as coisas são muito diferentes do que são passadas para nós. E vamos lá. É muita coisa. Agora, como é que a gente faz? O que fazer para entender se estamos preparados ou não para o casamento, para a chegada do noivo? Eu trouxe alguns pontos aqui, meus irmãos. O primeiro ponto é crer. Agora, crer, entenda bem, crer tem que ser crer de uma forma verdadeira. E como é que você sabe que você crê de uma forma verdadeira? Não é somente da boca para fora. Crer é você viver aquilo que você crê. Então, se você está passando por uma dificuldade, a primeira coisa que você faz, que você pensa, eu creio que eu tenho um Deus que tudo pode. Se você está passando por alguma enfermidade, a primeira coisa que você pensa é eu creio em um Deus que tudo pode, no meu Deus que tudo pode, entende? Então tem pessoas que falam que crê, mas é da boca para fora, porque quando passa por algumas situações, esquece de Deus, só vai pensar em Deus de segundo plano. Então será que isso mesmo, será que realmente crê? Então eu queria só que vocês refletissem sobre tudo que eu estou falando. Então nós precisamos crer de uma forma verdadeira. O segundo ponto é a mudança de consciência. Mudança de consciência. Agora, para mudar a consciência é muita coisa, é desmistificar muita coisa. Tem que desmistificar muita coisa, meus irmãos, que foram passadas pra gente de uma forma, de uma religiosidade tamanha. Então, primeiro você tem que mudar sua consciência. Primeiro você tem que entender quem você é perante Cristo, perante Deus. Você tem que entender quem você é aqui neste mundo, aqui nesta terra. Então, muda a consciência. Primeiro a gente tem que mudar a consciência, ó. Parar, refletir, tentar mudar a consciência. Davi, ele sentou de frente da arca e perguntou a Deus: Deus, quem eu sou perante a ti? E lá no Salmos 2, Deus fala, tu és o meu filho amado. Então, primeiro nós temos que ter essa consciência de quem nós somos. Nós precisamos entender para podermos iniciar nessa preparação. E o terceiro ponto, que para mim é muito top, simples, mas que as pessoas não se apegam aos detalhes. O terceiro ponto é abrir a porta. Nós temos que analisar que Jesus ele já fez tudo por nós. Jesus já fez tudo por você, você não precisa fazer mais nada. Nada entre aspas, mas você precisa fazer uma única coisa, que é abrir a porta.
A Bíblia vai dizer que Jesus está à porta, bater na porta. Então cabe a mim e a você abrir a porta para ele entrar nas nossas vidas. Percebe? Então, abra a porta da sua vida para Cristo reinar, para você viver com Ele. Precisamos viver com Cristo. Então, abra a porta. É a única coisa que nós precisamos fazer é abrir a porta. E o quarto ponto dessa preparação, do que fazer para estar preparado, para a noiva estar preparada, que aqui no versículo 7 fala, e a noiva já se preparou, ela já está preparada. Aqui no versículo 7 de Apocalipse. Então, o quarto ponto é viver o propósito de Deus para a humanidade. Vou repetir. Viver o propósito de Deus para a humanidade, meu Deus. Para tudo. Para mim, esse é o ponto chave, o ponto central de viver o verdadeiro evangelho. Está aqui, viver o propósito de Deus para a humanidade. Sabe o que acontece? É que o ser humano, ele é muito egocêntrico. Ele é muito voltado para o eu sou. Normalmente, o que é que a gente pergunta? Deus, qual é o teu propósito para mim? O que é que eu tenho que fazer para mim? Percebe? Lá no Jardim do Éden, o que foi que a serpente fez? O que foi que Satanás fez estrategicamente? Por isso que eu falo que ele é um bom jogador de xadrez. Ele é muito estratégico. O que foi que ele fez? Ele chegou para a serpente e ele percebeu que o erro do ser humano é querer buscar os interesses próprios, buscar o eu sou. Ele vai e aguça. Se você comer o fruto daquela árvore ali, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, e você será igual a Deus. Percebe que ela já sabia que não poderia comer, mas que ela quis buscar ali no fundo, seguir os seus próprios interesses, pensar em si mesma, que ela falou, olha, eu quero conhecer o bem do mal. Então ela buscou seus próprios interesses. Então o ser humano, ele tem essa tendência de ser egocêntrico, de querer seguir as suas próprias vontades. E a gente precisa entender que não é o que a gente quer, não são os planos para nós, é o plano de Deus, o propósito de Deus para a coletividade, para a humanidade. Então tudo isso aí, quando a gente começa a compreender que precisamos viver o propósito maior de Deus para todos, e não só para nós, porque Deus sempre ensinou a coletividade e não forma individual. Então toda vez que você vê alguém querendo agir, querendo praticar algo de uma forma individual, pode tomar cuidado, que Deus é coletivo, certo? Então quando a gente começa a viver que são os planos de Deus para a humanidade, não são os planos para mim de uma forma individual, nós vamos conseguir compreender as coisas, viver de uma forma alegre, de uma forma mais leve, mais suave, porque normalmente a gente fica procurando as coisas para nós, a gente começa a viver de uma coisa interna, uma coisa individual, percebe? Então a gente para analisar hoje, se a gente viver o propósito de Deus para a coletividade, o plano de Deus para o povo dele, a gente vai ver, a gente vai ter uma visão totalmente diferente. Não é o que eu quero, é o que Jesus quer, é o que Deus quer para todos, não é para mim. Então as pessoas se decepcionam hoje, as pessoas ficam tristes, as pessoas se afastam de Deus porque não conseguem coisas para elas. Mas a gente tem que parar para analisar e querer buscar o plano de Deus para todos e não para nós. Então não se frustre se você não conseguiu comprar uma coisa boa, uma casa grande, um carro bom, um emprego que ganha bem. Não se frustre com isso, não fique triste. Pense no plano de Deus, o plano maior de Deus, e para você só basta Jesus. Se você tiver Jesus, você tem tudo, que tudo isso aqui é passageiro. Nós precisamos mudar essa consciência, nós precisamos procurar e viver esse propósito de Deus para a humanidade, não para nós. Não é nada para nós, é para todos. Precisamos viver isso. E o mais interessante, meu Deus, que o apóstolo Paulo, ele fala que para se cumprir o propósito de Deus, ele mesmo abriria mão da salvação dele. Ele mesmo poderia ser amaldiçoado, poderia se afastar de Cristo para se cumprir o propósito de Deus para a humanidade, para o povo de Israel. Olha que visão, é isso aqui que a gente precisa viver e que não é passado para nós, e que as pessoas não vivem isso,
pegam isso aqui, nós precisamos viver o propósito de Deus maior para todos e não para nós. Então o apóstolo Paulo, ele conseguiu ter essa noção. Ele preferia se afastar de Cristo para que o propósito maior de Deus pudesse ser cumprido. Ele preferia ir para o inferno, perder a salvação, mas que o propósito maior de Deus para o povo dele, para o povo de Deus, fosse cumprido. Se você quiser, pode acompanhar aí na sua Bíblia, está em Timóteo. Eu anotei, perdão, está em Romanos capítulo 9, se não me engano, versículo 1 e 2 de Romanos capítulo 9. Pode acompanhar aí. Então não é, Paulo está dizendo que não importa mais a sua vida, a sua própria vida. Então nós precisamos viver isso e entender. Não importa mais a nossa própria vida. O que importa é o propósito maior. Nós precisamos entender isso. Não é a nossa vida, não é o que a gente quer. É pelo propósito maior da humanidade. Deus quer salvar todos. Deus ama a humanidade. E Moisés também, ele também entende isso, esse propósito maior, que quando Deus fala que iria destruir aquele povo dele lá, que estavam com Moisés falou, meu Deus, não faça isso, Deus, se for necessário, risca o meu nome do livro da vida, mas não faz isso. Percebe que é tudo diferente do que a gente vive hoje, dessa religiosidade, dessa religião que nos afasta de Deus. São outros ensinamentos, gente, é outra mentalidade, outro pensamento. A gente briga, a gente exige coisas ínfimas, detalhes. As pessoas estão afastando outras, a liderança está afastando pessoas por causa de detalhes que não tem nada a ver com o cristianismo, com o verdadeiro evangelho, meu Deus. Eu queria desmistificar tanta coisa, mas tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque tem pessoas que estão iniciando na fé, tem que ter muita sabedoria, mas tem muita coisa que tem que ser desmistificada. Então é isso. A gente tem que entender que não é a nossa vida, é a vida de Deus. Quando Cristo fala que nós devemos comer o pão da vida, é porque quando a gente come, a gente começa a viver Cristo, a gente começa a viver para Ele. Paulo fala que não vivo mais eu, já morri. Cristo vive em mim, eu vivo para Cristo. E nós precisamos viver isso, nós precisamos viver para Cristo, viver do jeito que Cristo é, de uma forma leve, de uma forma suave, seguindo a nova aliança, seguindo os ensinamentos dele, percebe? Então, para a gente parar para analisar sobre esse propósito maior, você quer analisar? É algo bem simples. Normalmente, e eu já errei nesse ponto, confesso a vocês, por isso que eu quero compartilhar isso que eu aprendi. Você quer analisar? Normalmente, o que as pessoas fazem? Meu Deus, eu queria, Jesus não pode voltar agora, esse ano, porque eu queria casar. Jesus não pode voltar agora, esse ano, porque eu quero ainda ter filhos. Eu quero ainda conquistar algo. Então, como é que a noiva não quer que o noivo volte, não quer se encontrar com o noivo, percebe? Percebe que o ser humano, ele está vivendo